29ª sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal Pleno, iniciando pelo questionamento aos senhores desembargadores, a partir do doutor Jadir. O senhor tem algum? Não tem? Desembargador Marcelino, não tem nenhuma proposição. Desembargador Sócrates, também não. Desembargador Fernando Galvão, não. Desembargador James. Desembargador Fernando Armando. Pois não. Voto de pesar dirigido ao doutor Olavo Romano, que é um escritor, né, conhecido, ex-presidente da Academia Mineira de Direito, que perdeu um irmão, o senhor Demétrio Romano. Ok. Então, esse voto de pesar encaminhado pelo doutor Fernando Armando, todos de acordo com esse voto de pesar? Ok. Então, encaminhado esse voto, adesão de todos. Registro a presença da nobre Procuradora de Justiça, doutora Elba Rodino, que acompanha a partir desse momento, iniciando a sessão. Nós temos 3 processos, sendo que há advogado inscrito, doutor Francisco José Vilas Boas Neto, para a sustentação oral do primeiro processo, embargos infringentes de nulidade, cujo relator, o desembargador James Ferreira Santos, o revisor, desembargador Fernando Armando Ribeiro, embargante Ministério Público, embargado Bruno de Assara Costa Lobato. O processo é PROC 20000009, dígito 04/2023. Nós vamos superar a leitura do relatório e vou passar a palavra diretamente ao advogado, doutor Francisco Vilas Boas, que terá o prazo de até 20 minutos para a sua sustentação oral. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo desembargador, presidente, doutor Rubio Paulino, recebo aqui os nossos cumprimentos extensivos aos demais magistrados dessa corte, doutor Osmar Marcelino, doutor Fernando Galvão, doutor Fernando Armando, doutor Jadir, doutor Sócrates, doutor James, a ilustre procuradora de Justiça, doutora Elba, aos servidores que aqui nos auxiliam e também aos colegas advogados que aqui estão presentes. Excelência, antes de iniciar propriamente a sustentação das razões, das contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, na condição de presidente da Comissão de Direito Militar da 18ª Subseção e também na condição de professor de Direito Penal em curso de graduação, eu não poderia deixar passar em branco prestar aqui as homenagens a este tribunal pelo convênio celebrado com a Universidade Federal de Minas Gerais. Para nós que estamos na academia, é uma satisfação enorme ver o tribunal junto da universidade, da principal universidade que nós temos aqui no nosso estado. Então, não poderia deixar passar em branco. Também, para mim, foi uma enorme felicidade ver aqui hoje o professor Hermes Guerreiro, que é uma referência para nós, advogados, criminalistas. E eu fico muito feliz, claro que eu tenho uma grande admiração pelo Ministério Público, mas eu fico muito feliz que ele tenha ficado do lado da defesa, porque é um expoente que nós temos na nossa advocacia criminal. Ele é um mestre do meu mestre, porque ele foi professor e orientador do professor Guilherme Collin, que foi o meu orientador também na graduação e no doutorado. Então, para mim, foi uma alegria estar presente aqui hoje e saber também que o doutor Jadir foi o mestre dele, né? Então, é muito importante a gente fazer essa referência, essa ressalva. Falando agora do processo, outro dia, aqui também no tribunal, parafraseando um outro grande expoente da advocacia criminal, o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, eu disse que o Ministério Público pode muita coisa, mas que o Ministério Público não pode tudo. E eu gostaria de refazer, de revisar essa fala, porque o recurso interposto pelo Ministério Público busca a aplicação de algo que é contrário à previsão legal. E isso me gera muito estranheza, porque o Ministério Público tem como função primordial ser custos leves, ser fiscal da lei e buscar a aplicação da lei.
e causa estranheza para esse defensor quando o Ministério Público busca uma aplicação extensiva de uma norma penal, busca a aplicação de uma regra que é contrária à própria previsão da lei. E isso realmente me gera muita preocupação. Presidente, há uma famosa frase de um cronista esportivo que ficou conhecida no início da década passada, em que ele dizia, em partidas de futebol, que a regra é clara. E quando a regra é clara, a gente tem que parar com essa esquizofrenia de buscar interpretações difíceis, de buscar interpretações além daquilo que está escrito na lei. E é isso que o Ministério Público busca com a oposição desse recurso de embargos infringentes. Mas qual que é a história do processo? Nós tivemos uma acusação contra o embargado pelo crime de lesão corporal, e a denúncia foi recebida em 30 de abril de 2020. Em 28 de abril de 2022, nós tivemos a sessão de julgamento, e nessa sessão de julgamento, a conduta de lesão corporal foi desclassificada para condescendência criminosa, ou seja, quase 2 anos após o recebimento da denúncia. Mas a sentença ela só foi assinada por todos os integrantes do Conselho Especial de Justiça e pela juíza no dia 10 de maio de 2022, ou seja, exatamente 2 anos e 10 dias após o início da ação penal. E quando eu digo que a regra é clara, que nós devemos parar de buscar interpretações difíceis, eu digo que, ao ser publicada a sentença em 2 anos e 10 dias após a ação penal, nós temos que o feito, que a pena imposta teria sido alcançada pela prescrição. Porque, conforme o artigo 125, inciso 7 do Código Penal Militar, a prescrição se dará em 2 anos quando a pena aplicada não for superior a 1 ano. E é o que nós temos aqui no presente caso. A pena aplicada foi de 1 mês e para essa pena de 1 mês a prescrição ocorreria em 2 anos. E a sentença só foi prolatada 2 anos e 10 dias após o recebimento da denúncia. Portanto, para a defesa está muito claro que o feito foi alcançado pela prescrição. Mas o Ministério Público, para surpresa desse advogado, primeiro, disse que, nas contrarrazões de apelação, disse que o feito não tinha sido alcançado pela prescrição porque a sentença seria a data do julgamento. Eu fiquei muito curioso com essa afirmação do Ministério Público e busquei na própria legislação. E lá no artigo 125, parágrafo 4º, nós temos que a prescrição é interrompida pelo início da ação penal, ou seja, com o recebimento da denúncia, e com a sentença. Está muito claro lá no Código Penal. E eu tive a curiosidade de ir ao Código de Processo Penal Militar, e nós temos lá, no CPPM, livro 2, título 1º, capítulo único, seção 7, da sessão em julgamento e da sentença. Ou seja, o legislador tratou de forma diferente a sessão de julgamento e a sentença. O próprio legislador disse que são institutos diferentes. E se são institutos diferentes, não há o que se falar que a sentença é dada no dia do julgamento, porque isso não ocorre, porque isso não ocorreu. Se essa interpretação do Ministério Público fizer sentido, nós temos que entender que essa data de hoje, quando está sendo julgados os embargos, também será a data do acordo. Nós sabemos que não é assim, que a data do acordo será a data de publicação do acordo. E ainda que nós possamos buscar essa interpretação extensiva que é buscada pelo Ministério Público, que é contrária aos preceitos de um direito penal democrático, porque a norma penal não pode ser interpretada extensivamente para punir, ainda que nós buscássemos essa interpretação, nós temos que entender que ela é completamente desarrazoada. Curiosamente, eu estava em audiência com um promotor que fez esse pedido na semana passada, e ele me disse o seguinte: não, nós temos que entender que a sentença é a data do julgamento, porque a Justiça Militar é o único lugar que tem um julgamento e depois a sentença. Eu falei, perfeito, é um rito especial, é um procedimento próprio. Se o senhor não está satisfeito, a gente tem que mudar a lei e não simplesmente fazer uma interpretação extensiva. Porque a defesa entende que se esse tribunal der provimento ao recurso do Ministério Público, de 2 uma. Ou esse tribunal está dizendo que há uma regra de prescrição, que há um termo de prescrição entre a ação penal e a sentença, e isso é contra a lei, isso fere o princípio da legalidade, ou está dizendo, ou está ampliando de forma semântica a interpretação do conceito de sentença. E aí, eu confesso que eu teria uma enorme dúvida
Até porque, se houver essa ampliação, o próprio recurso do Ministério Público é intempestivo, porque ele não recorreu da sessão de julgamento, ele recorreu da sentença. Então, nós temos que entender que expressões simples, textos simples que estão na lei, devem ser interpretados de forma simples. Não podemos interpretar extensivamente, não podemos complicar a aplicação da lei apenas para satisfazer um viés punitivista do Ministério Público. E, com todo respeito ao doutor promotor de justiça, que recorreu da decisão, que está combatendo, pedindo a prescrição, isso, no meu entendimento, é meramente para satisfazer uma pretensão punitiva, um viés completamente contrário ao que nós chamamos de direito penal democrático. Com essas palavras, como sempre, presidente, de forma objetiva, a defesa agradece, pede que o recurso interposto pelo Ministério Público seja improvido. E nós cumprimentamos e agradecemos a participação da tribuna, do advogado Dr. Francisco Vilas Boas Neto, seja sempre muito bem-vindo, doutor Vilas Boas. Eu passo a palavra ao relator do processo, desembargador James Ferreira Santos, para proferir seu voto. Senhor presidente, senhores magistrados, Vilas Boas, demais pessoas presentes, conheço do recurso que presente os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público contra a acórdão proferido pela 42ª Câmara, que, por maioria de votos, acolheu a preliminar prejudicial de mérito levantada pela defesa do segundo tenente PM Bruno de Azara Costa Lobato para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 322 do CPM, com descendência criminosa, sendo vencido naquele julgamento o desembargador Jadir Silva. No mérito, a Câmara Julgadora deu provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público para condenar os militares Cabo Adriano Rodrigues Mendes, Cabo Lucas Araújo Moura, pela prática do delito de lesão corporal previsto no 2009, CPM, a pena de 3 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto. Decidiu ainda de ofício, diante do trânsito em julgado, para o Ministério Público, declara extinta a punibilidade dos militares Adriano Rodrigues Mendes e Cabo Lucas Araújo Moura pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Após a análise das razões dos presentes embargos infringentes, verifica-se que a celeuma criada gira em torno da definição do marco interruptivo do custo do prazo prescricional, ou seja, se é a data da sessão de julgamento ou a data da leitura da sentença condenatória. A controvérsia se deu tão somente em razão da apreciação da preliminar de mérito levantada pela defesa do segundo tenente Bruno de Azara Costa Lobato, sendo certo que as demais questões apreciadas pelos julgadores da colenda da segunda Câmara foram julgadas de forma unânime. Destaca-se que a matéria é tratada de forma divergente, inclusive nos tribunais superiores. No entanto, filio-me ao entendimento de que, na Justiça Militar, considera-se como marco interruptivo para fins prescricionais a data da leitura da sentença em audiência pública ou de sua publicação, e não a data da sessão de julgamento. Importante registrar que, recentemente, essa Corte se posicionou majoritariamente no bojo dos embargos infringentes e de nulidade. Processo 220.0053/2022, datado de 21 de novembro de 2022. Nesse mesmo sentido, naquela ocasião, ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva, que adotaram posicionamento semelhante ao do ora embargante. Para melhor elucidação dos fatos, colaciono por oportuno a emenda do citado processo. Veja-se, considera-se como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva a data da publicação, leitura da decisão, conforme a inteligência do 125, parágrafo 5º 2, do Código Penal Militar e do artigo 443 do Código de Processo Penal Militar. Diante da perfeita identidade entre as matérias, não me resta outra alternativa senão ratificar o entendimento adotado por mim naquele julgamento, ocasião em que acompanhei integralmente o lapidar voto do então relator, desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, e observe-se a fundamentação extraída
do mencionado julgado. No caso em tela, cinge-se a controvérsia à definição do marco interruptivo do curso do prazo prescricional, ou seja, se é a data da sessão de julgamento ou se a data da leitura da sentença condenatória. O artigo 125, parágrafo 5º do CPM, estabelece as seguintes causas de interrupção da prescrição. Parágrafo 5º. O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: 1. Pela instauração do processo. 2. Pela sentença condenatória recorrível. Já o artigo 443 do Código de Processo Penal Militar, CPPM, estabelece que, artigo 443, se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência dentro do prazo de 8 dias, e dela ficarão desde logo intimadas o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes. Eu trago logo em seguida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de mais de um ministro, mas cito aqui a do ministro Lewandowski. Transcorrido mais de um ano desde a publicação da sentença condenatória, última causa de interrupção do prazo prescricional é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Cito também mais de um aqui do STJ, mas eu vou comentar esse do ministro Félix Fischer. Conforme preceitua o 443 do Código de Processo Penal Militar, a intimação da sentença pode ocorrer quando da proclamação do resultado, se neste momento também for lida a sentença, ou, caso isso não ocorra, em momento posterior. Na hipótese, pelo que se depreende dos autos, a intimação da sentença ocorreu em sessão posterior àquela onde se operou a proclamação do resultado, porque disse o ministro Félix Fischer. Tem outras manifestações aqui do STJ, vão para uma do Superior Tribunal Militar, do ministro Lúcio Mário de Barros Góes, em julgamento 2020. Ele fala antecedentes dessa corte, no sentido de que, tratando-se de acórdão confirmatório da condenação, a última causa interruptiva do prazo prescricional pela pretensão punitiva é a audiência de leitura, assinatura e publicação da sentença. E também tem jurisprudência aqui do nosso TJM, decisão aqui do nosso presidente, o desembargador Rubem Paulino Coelho, de 2021. Ele fala, em síntese, né? A denúncia foi recebida em 3 de junho de 2019. A sentença condenatória foi proferida e publicada em 17 de 6 de 2021, transcorrendo mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, ou seja, a instauração da ação penal e a publicação da sentença, conforme previsto no artigo 125, parágrafo 5º, inciso 1 e 2 do Código Penal Militar. Operando-se dessa forma, a prescrição pela pena aplicada em concreto. E tem mais outras, do desembargador Massimeno, do desembargador Fernando Galvão. E cito, para encerrar a jurisprudência aqui, que Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streinkler, ele fala, em síntese, né? Dessa forma, pela previsão do artigo supracitado, 2 momentos podem, alternativamente, significar a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. 1. O da leitura da decisão na própria sessão de julgamento, desde que assinada a sentença, momento certificado pela lavratura da respectiva ata de sessão pelo escrivão dos termos do 448, que será juntado aos autos. 2. O da leitura da decisão em audiência marcada especialmente com esse intento, que deverá ocorrer no máximo após 8 dias da sessão de julgamento, também certificando-se essa leitura por ata lavrada pelo escrivão dos termos do 448 do CPP. Terminada a jurisprudência, eu finalizo dizendo o seguinte: assim sendo, refuto o argumento do embargante de que a decisão não unânime tomada pela 42ª Câmara vai de encontro às decisões dos tribunais superiores ou mesmo contra o que determina o ordenamento jurídico. A meu ver, a decisão transcrita iuris exauriu com exatidão a controvérsia posta
em análise, não havendo razão para qualquer acréscimo, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Desse modo, tendo sido a matéria tratada em sua inteireza, peço vênia à eminente Procurador de Justiça para divergir do seu posicionamento e considerar como marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional a data da leitura da sentença condenatória ou de sua publicação, e não a data em que ocorreu o julgamento, fazendo nos mesmos termos do citado acordo. No acordo de apelação criminal 349/2020, que deu origem aos presentes embargos infringentes, o segundo tenente Bruno de Asa Costa Lobato foi condenado à pena de 1 ano, de 1 mês de detenção em face do cometimento do crime previsto 322, com incidência criminosa. Entretanto, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, transcorreu um lapso temporal superior a 2 anos, sendo, portanto, necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade militar, arguída na forma de preliminar, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do artigo 123, inciso 4, 125, inciso 7, parágrafo 1º, ambos do Código Penal Militar. Com essas considerações, senhor presidente, nego provimento aos presentes embargos infringentes para manter o acordo embargado em seus exatos termos. É como voto. Eu agradeço ao James, que nega provimento, portanto, aos presentes embargos infringentes. Vota o desembargador revisor, doutor Fernando Amaro. Presidente, eu cumprimento a defesa na pessoa do doutor Vilas Boas, que sempre traz lúcidas contribuições a esse colegiado, e cumprimento também o relator pelo excelente voto em que esclarece bem essa questão, que levantou celeuma na Corte recentemente, sobretudo em virtude de decisão vinda do Supremo Tribunal Federal, decisão de Câmara, mas que acabou trazendo algum impacto nas nossas reflexões. Mas, lembrando, como eu acho que o eminente relator faz no seu voto de uma forma concreta, a lição do professor Eros Grau, que também foi ministro do Supremo, diz que o direito não se interpreta em tiras. Você não pode usar, segundo ele, esse seria, inclusive, um dos maiores perigos da hermenêutica jurídica, seria quando você toma algum preceito e norma isoladamente e não conjuga com outros dispositivos que o complementam, ou que exige essa complementação, inclusive para formar o instituto ou o conceito normativo que dele deriva. E me parece que esse é o caso dessa tese debatida aqui, né? Porque nós temos normas em código de crime, CPM, e na legislação adjetiva, né, no Código de Processo Penal Militar, e o CPM no 125, parágrafo 5º, que fala exatamente sobre a prescrição, ele vai dizer, interrompe-se pela sentença condenatória recorrível. E esse conceito de recorribilidade vai ser dado exatamente, e tem que ser dado pelo legislador processual, né? Pela legislação processual. E quando nós vamos à legislação processual, no Código de Processo Penal Militar, esse dispositivo citado pelo relator, a meu ver, ele espanca as dúvidas, porque ele vai dizer claramente, né, que a sentença se torna recorrível quando há a sua leitura, inclusive exigindo que o magistrado leia, se não o tiver feito na sessão de julgamento, 8 dias após. Então, a meu ver, essa conformação desses dois preceitos formam aquele que regulamenta nossa deliberação diante desse caso. Então, eu acompanho integralmente o relator. E o revisor, portanto, acompanha o relator, como vota o desembargador Fernando Galvão. Acompanho também, senhor. Acho que o relator foi muito feliz em fazer todas as discussões que estavam a ser feitas. Coisa é a proclamação do resultado. Você pode recorrer a essa discussão,
que fala de antecipar, né, a manifestação de recurso. Mas o parágrafo começa com a proclamação do mar, é a publicação da sentença quando uma parte tem uma referência de argumentos ou se estão aplicados, né? Vai reconhecer exatamente os argumentos, né? Então, parece que a legislação é clara, precisa haver uma sentença, não uma mera proclamação de resultado. E eu gosto de fazer muito esse tipo de coisa. O doutor Vilas Boas fez a comparação, né? Nós estamos decidindo hoje aqui o recurso agora, só depois de publicar o pacote. Então, parece que não tem outro caminho. Pegar provimento ao recurso, acompanhando um voto muito bem elaborado, infelizmente, não. Ok, doutor Fernando acompanha o relator, o Sócrates. Também acompanha o relator, desembargador Marcelino. E voto por Relator, eu já disse. Eu vou manter minha posição para não reconhecer incidente da aplicação. Ok. Então, já disse, portanto, dá provimento ao desembarque para reconhecer a prescrição, para não reconhecer a prescrição. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Foi um assunto já muito estudado, debatido em inúmeros processos anteriores durante esses anos no tribunal. Então, para mim também fica muito claro esse prazo, ele passa a correr a partir do momento da leitura da sentença ou de sua publicação. Não há como você recorrer de uma proclamação de resultado. Como o doutor Fernando Galvão muito bem disse, vou recorrer, quais são os fundamentos? Como que eu vou fazer a minha peça recursal com base em quê? Apenas no resultado? Então, eu preciso discorrer, né, nesse meu recurso. Então, eu também não tenho dúvida nenhuma, o cumprimento muito bem elaborado do voto do desembargador James, que também teceu todas as questões, né, fazendo jurisprudência do Supremo, jurisprudência do STM, jurisprudência do Tribunal. Eu acho que dessa forma cumprida de vez essa posição aqui no Tribunal. Vou cumprimento também o advogado doutor Vilas Boas, pelas suas belas contribuições à tribuna, e proclamo o resultado. Por maioria, foi, portanto, negado provimento aos embargos infringentes para manter o acordo embargado e seus exatos. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Vamos colocar o segundo processo em pauta. O segundo processo é a revisão criminal número 200039/39. Eu sou o relator, desembargador Lino, revisor, desembargador Jadir Silva, requerente Cleiton Alves Vieira, advogado inscrito para sustentação oral, Wanderson Gomes de Oliveira. Da mesma forma, inclusive é um processo que todos já conhecem, em virtude de temos trabalhado por ocasião da perda da graduação do militar em duas oportunidades, pelo menos. Dessa forma, eu vou passar a palavra ao doutor Wanderson, que tem o prazo de até 30 minutos para fazer a sustentação oral. Paulo, por gentileza, sobe um pouquinho a tela, não atrapalhar o advogado ali. Ok. A palavra, portanto. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, coronel Rubio, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores do Pleno, coronel Marcelino, doutor Fernando Galvão, Fernando Armando, doutor Jadir, desembargador coronel Sócrates, desembargador James, queria cumprimento também a excelentíssima procuradora de Justiça, doutora Elba, da mesma forma os servidores que
apoiam esta sessão. Cumprimento hoje o meu então cliente Cleiton Alves Vieira, com sua esposa, presente aqui na sessão. De forma especial também gostaria de cumprimentar o colega, doutor André Azevedo, representando a Associação de Praças do Norte de Minas. Muito obrigado pela presença. Queria dizer, antes de iniciar, da honra, do prazer, da satisfação de estar aqui mais uma vez, sempre aprendendo com Vossas Excelências e tendo a atenção de Vossas Excelências quando dessa sustentação oral. Conforme Vossa Excelência mencionou, Coronel Rubio, um processo de perda de graduação, com uma duração longa, com vários recursos, né, diversas sustentações orais aqui, mas, como mencionei, é sempre uma honra, é um prazer estar aqui com Vossas Excelências. Muito bem. Nós tivemos, então, a condenação do senhor Cleiton, na época, terceiro sargento da Polícia Militar, né, pelo porte ilegal de munição de uso restrito, o artigo 16, né, do Estatuto de Desarmamento. Na época, aporte de 3 munições 9 milímetros, 7 munições .40, essas de uso restrito, e 6 munições de calibre 32 de uso permitido. As 2 primeiras 9 milímetros e a .40 foram as responsáveis por uma pena superior a 2 anos, uma pena, a nosso ver, excessiva de 3 anos de reclusão e 10 dias multas, substituída na época por 2 penas restritivas de direito. Na ocasião, até o desembargador Fernando Galvão mencionou desta pena excessiva, uma pena de porte de munição por um policial militar, uma pena de 3 anos e 10 dias multas, né? Nós tivemos, na época, uma absolução em primeira instância, com base no princípio da intervenção mínima, com base no princípio da insignificância, dentre outras alegações. O doutor Carlos, da Terceira Vara Criminal de Pouso Alegre, entendeu pela absolução, mas o recurso interposto, o Tribunal de Justiça comum entendeu com base no crime formal, não analisar essas questões, aplicando a sanção acima de 3 anos e automaticamente vindo militar para este tribunal com processo de perda de graduação. Menciono isso das discussões alegadas na época, do comentário do Dr. Fernando Galvão, até o excelentíssimo Coronel Rubio, na época, também mencionou o fato de um militar possuir algumas munições em casa, foi uma das discussões que nós tivemos aqui, né? Eu oriundo também das Forças Armadas, quando fui tenente, quando fui oficial do Exército, e me lembro que, como tenente, às vezes você tinha algumas munições realmente em casa, o Coronel Rubio mencionou na época, sustentando esta questão, mas no sentido de entender que não seria este o ponto para uma exclusão de um militar, né? Estaria inerente à função de militar, essa questão da munição, é diferente você colocar um civil com munições em casa. Entendendo que tal fato deveria ser apreciado. Muito bem. Iremos reforçar mais esse ponto. Da revisão criminal, nós trouxemos como embasamento, claro, do artigo 550 do CPPM e as alíneas A e C também do CPPM, do artigo 551. Referente à linha A, o embasamento, quando menciona que quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos, nós trouxemos o seguinte aspecto, né? Nós tivemos que a condenação pela perda de graduação, na época, ela não se deu única e exclusivamente com base na sentença proferida pelo Tribunal de Justiça Comum. Não se deu com base única e exclusivamente na pena de acima de 2 anos, que ocasionaria este processo de perda de graduação. Na época discutimos muito, na época nós alegamos diversos pontos, porque, como Vossa Excelência conhece o processo, e aqui eu peço o TVN para só trazer alguns pontos, não vou ser muito repetitivo, até porque não é isso o momento agora, mas na época nós discutimos muito que o comandante do 20º Batalhão juntava documentos aos autos da perda de graduação diretamente ao revisor, de inquéritos policiais que estavam sendo instaurados, de algumas denúncias que tinham sido propostas em relação ao senhor Cleiton, e nós discutimos muito isso aqui com relação ao princípio da presunção de inocência, que tais inquéritos, que tais processos não poderiam nunca ser analisados, tendo em vista
que ele poderia ser inocentado lá na frente. Ele poderia ser absolvido mais à frente. E me lembro claramente de ter questionado aqui a corte sobre este ponto, falando assim, o prejuízo que poderia ser ocasionado em caso destas absoluções. Como que nós solucionaríamos tais posicionamentos? E realmente, conforme consta, nós tivemos alguns processos, alguns inquéritos foram arquivados, sequer iniciamos uma segunda fase processual, e aqueles processos que foram instaurados, o meu cliente foi devidamente absolvido em todos os processos em que nós tivemos citação aqui, que foram comungadas juntamente com a perda de graduação por uma pena acima de 2 anos, né? Elas sustentaram esta exclusão, porque ainda, repito, entendimento de que o simples fato de ter algumas munições não teriam o condão de excluir o militar das fileiras da Polícia Militar. Mas esse seria, então, um primeiro ponto, né? Influenciar na decisão todos esses inquéritos e esses processos instaurados. Inquéritos hoje que não existiram mais ou pelo arquivamento ou por terem sido oferecida a denúncia e ele foi devidamente absolvido. Na época, uma questão gritante, uma questão complicada, onde esses inquéritos tiveram um caminhar muito rápido, muito forte e, a nosso ver, não pautado com a celeridade, tudo bem, mas não pautado com cuidado devido. E aqui faço citação apenas para ilustrar. Em um dos inquéritos, nós tivemos ele respondendo também por um crime de prevaricação, por ter abordado a suposta pessoa que teria furtado uma farmácia e ter liberado essa pessoa porque não foi encontrado nada com ela. E na justiça nós pedimos para ser ouvido o dono da farmácia, onde teria ocorrido o furto. O dono da farmácia não foi escutado, não foi ouvido na fase de inquérito. E chegamos em juízo e ele falou que não teve nenhum furto, nunca existiu nenhum furto. Ou seja, ele estava respondendo por uma prevaricação por ter liberado um autor de furto onde sequer existiu um furto e onde sequer o dono da farmácia foi ouvido na fase inquisitiva. Né? A absolução foi tranquila neste ponto. O próprio dono da farmácia falou que o que teve foi uma discussão dessa pessoa na farmácia e que alguém chamou a polícia e supostamente chegaram a uma questão de furto que nunca existiu. Mas o inquérito soltado, apressado, feito assim às pressas e o intuito, não sabemos por que foi feito dessa forma, não tinha mínimas necessidades, era algo fácil de se resolver numa fase inquisitiva, evitando o processo temerário, como ocorreu, que trouxe prejuízos grandes. O segundo aspecto levantado, que baseia não somente na linha C do artigo 551, mas também a linha A, foi a questão da diminuição da pena com relação ao crime, com relação à pena anterior aplicada de 3 anos e 10 dias multas, 3 anos de reclusão, 10 dias multas. Nós tivemos uma alteração legislativa, né, um decreto só 9.845, que alterou a questão de munições de uso restrito e munições passando para munições de uso permitido, levando em consideração a força do projétil, a saída do cano da arma, medida em joules, não é isso? Toda uma questão mais teórica aí. Mas, resumindo, as munições 9mm e as munições .40, que eram consideradas de uso restrito, passaram a ser de uso permitido. Automaticamente, nós, na época, adentramos, juntamente ao juiz de execução da Vara de Execuções Criminais de Pouso Alegre, requerendo a diminuição imediata da pena, tendo em vista essa alteração legislativa, o que foi corroborado pelo Ministério Público na época e acatado prontamente pelo juiz da Vara de Execuções. A pena saiu de 3 anos e 10 dias multas para 1 ano de detenção, né? 1 ano de detenção mais 10 dias multas, tendo em vista que aquelas munições deixaram de ser de uso restrito e passaram a ser de uso permitido. Então, o segundo aspecto que nos trouxe para este pedido de revogação criminal leva
em conta esta pena reduzida junto à vara de execuções penais e os efeitos retroativos penais que devem surtir desta decisão, né? Se nós tivermos esse efeito retroativo, nós automaticamente estaríamos com a pena inferior a 2 anos, não caberia, logicamente, qualquer... o processo cai por terra pela sua nulidade de perda de graduação. Essa é a tese levantada por nós. Então, a pena foi reduzida para 1 ano e esse efeito penal retroativo deve figurar e deve refletir com relação à perda de graduação. Retroatividade, então, dos efeitos desta decisão. Muito bem. Ainda retomando um pouco naquele primeiro aspecto, nós não estamos discutindo aqui, novamente, a questão da presunção de inocência, né? A ilustre Procuradora de Justiça, quando trouxe o seu parecer, menciona que nós estaríamos novamente discutindo esse princípio da presunção de inocência, algo que deveria ter sido atacado através das vias adequadas e de forma tempestiva. Não, não, não. Nós não estamos aqui para discutir nada sobre a presunção de inocência, porque foi realmente atacada naquela época. Nós atacamos diversas vezes, nós entramos com todos os recursos necessários, com todos os recursos possíveis. Então, a presunção de inocência foi, sim, exaustivamente discutida. Não estamos discutindo isso aqui agora, nós estamos discutindo o seguinte: aquilo que embasou a perda de graduação, que foram denúncias ofertadas, processos em andamento, inquéritos policiais, que foram trazidos pelo comandante do 20 a esta corte, todos terminaram pela absolução do acusado. Todos terminaram pela absolução do acusado. Então, entendemos que caberia, que se enquadraria claramente essa hipótese no artigo 551, a linha A, quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos, poderia também uma interpretação até mesmo na linha C. E com relação ao segundo aspecto que eu mencionei, aquelas munições, conforme já dito, não são mais de uso restrito, que automaticamente reduziu essa pena em virtude do decreto 9.845, que trouxe, né, a modificação, modificou o conceito de armamento, o conceito de munição de uso restrito, né? Então, nós tivemos uma alteração legislativa, alteração esta favorável, que se mostrou impositiva a sua aplicação, onde o Ministério Público de Pouso Alegre, o membro do Ministério Público de Pouso Alegre, entendeu também desta forma, e ele mesmo manifestou para a redução desta pena, sendo acatada pelo magistrado da Vara de Execuções Penais, e esta pena agora de 1 ano e 10 dias multas, pena essa que nós já estamos providenciando também, mas já atingida pela prescrição da pretensão executória, né? Já ocasionou também, não há nem sequer esta questão do cumprimento. E outro ponto interessante, além de mencionar, o próprio doutor Galvão, na época, tinha falado da pena excessiva deste crime, um crime formal, né, sem análise de qualquer outro aspecto dos princípios da insignificância da intervenção mínima do Estado, mas é aquela decisão que, a nosso ver, analisa uma lei, a letra é muito fria e deixa de observar o caso concreto, deixa de observar o agente, deixa de observar quem foi o que cometeu aquele delito. Não falamos que não era delito, mas será que a pena seria a adequada? O STF hoje já tem entendimentos, né, bem contrários a isso. Daquela época para frente foram mudando esses entendimentos. Nós já tínhamos essa previsão de que essa pena excessiva não nos mostrava, não nos parecia correta, não nos parecia adequada. E o STF hoje é claro, inclusive, porte de munição, a pessoa com porte de munição e não tendo o armamento adequado para aquela munição, já se está alegando a tipicidade, inclusive. Era o caso lá na época, né? O sargento Vieira, da época, não tinha .40, não tinha 9mm, salvo o melhor juízo. E, se não me engano, a polícia trabalhava com a 380, se não estiver enganado. E mesmo que assim não fosse, era um policial militar, né? .32, que era permitido e não tinha. Então, hoje, o STF já tem este entendimento. O STF já está baseando na questão da insignificância, qual a periculosidade da pessoa ter uma simples quantidade de munição e não ter como utilizá-la, né?
Então, veja bem, tudo aquilo que nós alegamos que foi acatado em primeira instância e que não foi acatada em segunda instância, hoje está pacífico na Corte Suprema. Muito bem. Então, este ponto, este segundo aspecto, que também entendemos e colocamos na nossa revisão, que poderia ser enquadrado tanto na linha A quanto na linha C, nós temos requeremos essa retroação dos efeitos penais, tendo em vista essa diminuição de pena, o que acataria, o que iria de encontro a este processo de perda de graduação. Atingiria, a nosso ver, este processo de perda de graduação e oriundo este processo de um processo criminal. Aqui é importante eu mencionar isso, porque nós tivemos um tempo grande de pesquisa, uma análise profunda sobre este fato, se seria a revisão criminal a mais adequada para este caso, até mesmo porque nós tivemos uma decisão condenatória do Tribunal de Justiça Comum, e aqui nós tivemos um processo sui generis, que é o processo de perda de graduação, mas nos baseamos, e aqui gostaria só de trazer qual é o processo desta casa, processo número 2000-0200, dígito 4, de 2021.9.13, né? E 0000. Neste processo, nós tivemos o relator, o doutor desembargador Coronel James, onde ele cita, inclusive, a passagem do excelentíssimo Coronel Rubio, né, sobre esse aspecto, esse processo. O nobre colega tinha entrado com a rescisória, e ficou claro nessa corte que a rescisória não seria o processo adequado para combater, tendo em vista que o processo de perda de graduação ele tem a origem criminal, então a rescisória não caberia, ou seja, a rescisória não caberia, mas seria totalmente adequada à revisão criminal. Então, entendemos que a revisão criminal seria realmente para este caso, para as hipóteses que nós apontamos. Na época, o Coronel James, como relator, mencionou o seguinte, aspas, pois bem, claramente percebe-se que a interpretação dada pelo autor a essa decisão foi com equívoco. O entendimento desta corte, manifestado através do voto condutor de relatoria do eminente desembargador Rubio Paulino Coelho, quando da inadmissibilidade da ação rescisória, naquele caso, a toda a evidência, deveu-se à falta de plausibilidade para se desconstituir uma condenação criminal pela via da ação rescisória. Continua. Na hipótese, sem qualquer dúvida razoável, seria cabível a revisão criminal, desde que com fundamento em uma, pelo menos, das hipóteses previstas no artigo 551 do CPPM, e cita as hipóteses. Ou seja, o Coronel Rubio deixou claro, e também pelo desembargador James, que a rescisória realmente não caberia, mas a revisão criminal seria perfeitamente possível nesse caso, desde que tivesse um embasamento em uma das alíneas do artigo 551, que, a nosso ver, temos totais embasamentos nas alíneas A e nas alíneas C, com base nesses dois aspectos trazidos. Um primeiro, da absolvição por completa de todos os processos que serviram também de base para a exclusão do militar das fileiras da Polícia Militar e, principalmente, pela redução da pena, que teria sido uma pena oriunda acima de 3 anos, acima de 2 anos, uma pena de 3 anos de reclusão, que agora é uma pena de 1 ano e, repito, já atingida pela prescrição da pretensão executória. Apenas para finalizar, né? Já terminando aqui, então, estamos diante deste processo sui generis e entendemos claramente a possibilidade dessa revisão criminal nessas hipóteses apresentadas e rebatemos, então, o entendimento da nobre procuradora, doutora Elba Rondino, onde ela diz, em determinado ponto, que, pelo que se depreende da petição revisional, o requerente foi enfático no sentido de buscar desconstituir não a decisão condenatória, mas sim que decretou a perda de sua graduação, a qual, ainda que decorrente de uma decisão condenatória, não pode ser revista por meio de revisão criminal. Nós entendemos que mencionado, com todo respeito, pela ilustre procuradora, não condiz com a realidade fática, né? Nós temos, sim, possibilidade de discutir este fato nesta revisão criminal, primeiro,
pelo processo ora mencionado, conhecido por essa corte, de que a revisão criminal é perfeitamente cabível, até mesmo porque o processo de perda de graduação oriundo de uma ação criminal, de um processo criminal. Segundo, pelos efeitos retroativos do direito penal, se oriundo do direito penal, teria que respeitar os mesmos princípios penais, e a retroatividade deve ser respeitada aqui. Esses efeitos retroativos da redução da pena, lá na fase executória, devem atingir, sim, o processo de perda de graduação, já que uma pena de 1 ano não traria o nosso cliente para cá. Então, esses efeitos devem ser respeitados, esses efeitos retroativos, e também pela questão da fundamentação utilizada quando da perda de graduação de inquéritos policiais, de processos instaurados, abertos, e, logicamente, no nosso entender, na época combatido com violação com a presunção de inocência, e que hoje se mostrou claro que realmente nós tivemos uma presunção de inocência violada, já que, nesses processos, nós tivemos a absolvição do senhor Cleiton. Ele foi devidamente absolvido. Reforço, na época eu disse claramente como é que nós vamos corrigir, com todo respeito, o que no nosso entendimento na época, esta falha, como é que nós iremos corrigir esta falha, caso ele seja absolvido mais à frente. Foi o que aconteceu. Ele foi absolvido. Nós tivemos uma decisão com base em inquéritos, processos abertos, onde ele foi absolvido. Nos parece clara a violação antes sustentada. Não estamos discutindo a presunção de inocência novamente, mas fatos claros ligados à absolvição. Já mencionei, né, quando essa questão, então, da presunção de inocência não é o nosso foco principal. Na época, tivemos votos favoráveis do desembargador Marcelino, do desembargador Fernando Galvão, e, na época, também do desembargador Coronel Rubio, né? E sempre tivemos essa decisão por 4-3, mas com claras fortes embasamentos, fortes indagações dos 3 desembargadores ora mencionados. E, para finalizar, então, hoje nós temos o senhor Cleiton, que saiu da Polícia Militar, passa por diversas dificuldades, não deixou de trabalhar, está trabalhando como caminhoneiro, né? Menciona já claramente, conversa muito comigo até hoje, da questão de saúde, que já não está dando conta mais, e a preocupação clara, né? A preocupação clara que ele tem hoje do futuro, né? De não ter uma aposentadoria, de não ter como sustentar a sua família posteriormente, já que não vai conseguir trabalhar como caminhoneiro há muito tempo. Traz essa dificuldade de adaptação até hoje com relação à Polícia Militar. E gostaria de fazer somente mais um comentário também, que foi trazido na época pelo excelentíssimo desembargador Coronel Rubio, sobre a ficha funcional do militar. E lembro claramente o Coronel Rubio falando que não se lembra de um subtenente, trabalhando com a classe dos praças, logicamente, de um subtenente com vários e vários anos da polícia de ter uma ficha funcional como o 3º sargento que ora estava aqui, com vários elogios, com várias notas meritórias, com os serviços exemplarmente prestados à Polícia Militar. Né? Não vamos entrar no porquê dele estar aqui, do porquê desses inquéritos terem sido abertos de forma tão rápida, do coronel com a intenção clara do vídeo BPM de mandar todos os inquéritos para cá. Não vamos discutir isso aqui, não é o momento agora. Nós falamos isso na época. Mas foi um 3º sargento que, a nosso ver, a Polícia Militar perdeu. A Polícia Militar perdeu. Então, diante disso, diante do que foi mencionado até agora, vem requerer, mais uma vez, que seja julgado procedente essa esta revisão criminal, né, para que o militar tenha condições de retornar às fileiras da Polícia Militar e, com fulcro, como eu disse, sendo declarado nulo esse processo de perda de duração diante da retroatividade dos efeitos penais, tendo em vista a redução da pena proferida pelo
juiz da execução, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre, aqui com culpa no artigo 550, 551, a linha A e a linha C, logicamente, tendo em vista a mudança legislativa ora mencionada. Da mesma forma, diante das novas provas existentes, que entendemos sim que são novas provas, são fatos novos, que ligados aos processos que serviram como base para a perda de graduação e que agora não podem ser considerados, tendo em vista a absolução do meu cliente em todos esses processos. Em todos estes processos. Só para dar mais uma ilustração, um outro IPM, que depois virou também inquérito policial, nós tivemos uma munição que foi encontrada na casa da namorada do meu cliente, salvo o melhor juiz, início de namoro, e a polícia, quem estava presidindo o inquérito, indicou que foi encontrada na casa dele, sendo que ele não morava lá, ele apenas namorava com ela, era namorado dela, e posteriormente nós tivemos a prima dela nos autos mencionando que essa munição foi entregue para ela porque ela soube que ela tinha começado um namoro com um policial militar para ele dar destino a essas munições, o destino legal. A polícia adentrou a casa dela, primeiro revistou o armário dele, revistou todos os pertences dele, ele não tinha chave de lá, logicamente, que ele não morava lá, e mesmo assim a polícia entrou, apreendeu essa munição, disse que foi na casa dele, isso ficou devidamente comprovado nos autos, inclusive com o depoimento da própria namorada e da prima dela, juntamente com o esposo. Ou seja, ele sequer sabia dessa munição e parece que foi encontrado junto um simulacro de arma, no meio do mato, algo nesse sentido. Foi claramente verificado que não tinha nada a ver com isso. E o prejuízo, mais uma vez, é enorme. Prejuízo enorme. Prejuízo já enorme de uma pena excessiva quando da munição encontrada em sua casa, 10 munições de uso restrito na época, e a pena e um prejuízo enorme desses inquéritos, desses processos que culminaram com a absolução, mas que serviram de embasamento para a sua perda de graduação. Então, é nesse sentido que peço que seja julgado procedente esse pedido de revisão criminal, para que... E aqui nós não trabalhamos com questão de justiça, nada disso. Na época era o entendimento correto por vossas excelências, mas que hoje entendo que mudou, a mudança foi muito grande, a mudança foi muito gritante, com redução de pena e com a absolução dos processos tomados por base para a sua perda de graduação. Então, que seja corrigido e que o militar possa retornar às fileiras da Polícia Militar, instituição essa que ele tem orgulho de ter pertencido e continua admirando, e que sempre desempenhou uma função exemplar, magnífica. Nós tivemos nos autos diversos, na época, diversas declarações de juízes, promotores, OAB, comércio local, de quem era esse militar na cidade de São Gonçalo, Sapucaí. O crime de tráfico estava sendo exemplarmente combatido por este militar naquele município. E não só naquele município, mas sempre por onde passou. Eu tenho mais 50 segundos. Sim, aqui eu já finalizo, você estava aqui já controlando. Mais uma vez, dizer da honra, da satisfação de estar aqui, Coronel Rubio, os demais desembargadores. Muito obrigado mais uma vez por permitirem essa sustentação oral e é sempre uma grande satisfação. Né? Conversava com o Coronel Rubio certa feita, que venho menos agora nesta casa porque nós estamos com as audiências online. Né? E isso facilitou muito, porque às vezes eu tinha que andar 800 quilômetros para leitura de sentença. Era algo complicado. Então, isso melhorou, nós participamos agora da videoconferência, mas perdemos esse contato, essa proximidade. Mas muito obrigado mais uma vez, e é uma honra estar aqui. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, agradecemos. Obrigado. Dr. Wanderson Gomes Oliveira, pela sua sustentação oral e participação nesse processo. Então, vamos ao voto. O voto é bastante longo. Eu vou fazer aqui faltar algumas partes, exatamente para não
reprisar todos esses inquéritos, todos esses processos que foram abordados pelo advogado, que constam do meu voto, com decisões no sentido de arquivamento. Então, são várias páginas nesse sentido, mas nós vamos a partir daqui. Como vimos anteriormente, o terceiro sargento Vieira, a partir de 2011, teve instaurado em seu desfavor RIPs, sindicâncias, IPMs, auto de prisão em flagrante, processos e outros diversos expedientes disciplinares, sendo que, ao final de todos os trabalhos apuratórios, só restou condenação do Tribunal de Justiça de 3 anos de reclusão em regime aberto pela posse de 16 cartuchos de munições de diferentes calibres. O graduado trabalhava na cidade de Pouso Alegre, onde tinha sua casa própria. De acordo com a defesa, foi perseguido e transferido para a cidade de São Gonçalo de Sapucaí, ficando longe de esposa e filhos, 3 filhos, tendo sido um excelente profissional de segurança pública, conhecido por seus pares, autoridades e pessoas de elevada importância da cidade, como o prefeito municipal de São Gonçalo de Sapucaí, senhor Benedito Álvaro Cunha, promotora de justiça, doutora Cátia de Castro Vilas Boas, presidente da loja maçônica Confidência e Liberdade, senhor Geraldo Magela Pereira, vice-presidente do Rotary Club e o presidente da 81ª sessão da OAB. Diz a defesa, e não satisfeita, a administração militar, no dia de seu aniversário, transferiu para Almenara, por conveniência da disciplina, dando a ele um prazo de 48 horas para se apresentar na fração de destino, sem qualquer ajuda financeira para sua mudança ou deslocamento pessoal. As dificuldades, portanto, foram imensas. Aduz a defesa que essa transferência ocorreu quando os procedimentos apuratórios estavam em andamento e não havia absolutamente qualquer comprovação dos fatos que pesavam em seu desfavor, tumultuando completamente a vida profissional e familiar do graduado. Era casado, como eu já disse, e tinha 3 filhos menores. Relata que a cidade de Almenara fica aproximadamente 1.200 quilômetros de Pouso Alegre, onde o graduado tinha moradia própria e os problemas psiquiátricos e psicológicos afetaram seus entes queridos e a ele próprio. Narra em São Gonçalo de Sapucaí, o sargento Vieira não esmoreceu no vigoroso trabalho que fazia em prol da segurança pública. Prendeu criminosos e traficantes de drogas. Mas, a partir daí, sua vida virou completamente com as investigações do GAECO e da Polícia Rodoviária Federal em Guarulhos. Narra, ainda, as perseguições começaram de forma desenfreada. O sargento Vieira passou a sofrer um verdadeiro massacre de sua reputação pessoal e moral, com tantas acusações infundadas e com a sua transferência para Almenara sem dever absolutamente nada. Ao final de todas essas apurações, nada ficou comprovado. A combativa defesa do ex-terceiro sargento Cleiton Alves Vieira fundamenta sua pretensão, primeiramente, hospedando o artigo 551-A, quando a sentença condenatória for contrária à evidência do fato. O entendimento apresentado pelo doutor Calvite com a decisão do processo de perda de graduação não tomou por base única e exclusivamente a condenação do revisionado junto ao PJ, porte de munições, mas também levou em consideração diversos outros procedimentos que foram juntados aos autos pelo comandante do 20º Batalhão, através do Procurador de Justiça, oficiante à época neste tribunal. Fatos que influenciaram, foram decisivos no entendimento do relator, de parte do Tribunal Pleno, pela perda da graduação do então representante. Entende que os RIPs, sindicâncias e PMs
auto-prisão em flagrante, réis, processos criminais que tramitaram de forma absolutamente equivocada e terem sido concluídos, não poderiam fazer parte do libelo acusatório de pesado de faculta. A defesa alega que, por diversas vezes, pediu o desentranhamento desses procedimentos apuratórios que estavam tramitando, sem obter êxito, o que, no seu entendimento, violou os princípios constitucionais consagrados, presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório e de devido processo penal. Sustenta que a evidência dos autos demonstra que os fatos levados em consideração não poderiam jamais ter servido de fundamentação para a demissão revisionada, já que este foi absolvido em todos os procedimentos e processos que estavam em andamento. Só restou, como eu já disse, a condenação do TJ pela posse de 16 cartuchos de munições diversas. Nesse contexto, julgo interessante transcrever algumas partes do voto do relator, que foi o condutor do acordo, e julgou procedente a representação para decretar a pena da graduação e a exclusão do terceiro sargento Vieira. No mérito, diz aqui, no presente caso, os fatos considerados criminosos ocorreram em maio de 2011, sendo certo que, após este fato, o militar realizou diligências policiais passíveis de recompensa. Há registro, porém, de sua atuação e participação em fatos contrários à lisura e ao comprometimento de integrantes da Polícia Militar. E continua. Aliado a este fato, tem-se o documento trazido a lume pelo douto representante do Ministério Público sob um novo flagrante do representado na posse de arma de fogo não registrada e munição irregular, mostrando a contumácia de conduta. Além disso, destaca-se a denúncia oferecida pelo MP junto ao juiz da primeira auditoria de o representado haver cometido em tese o delito de falsidade ideológica, quando, no intuito de ocultar uma atuação policial truculenta, teria registrado um boletim de ocorrência com informações inverídicas sobre agressões a civis e disparos de arma de fogo. Assim, os fatos trazidos pelo eminente procurador reafirmam condenação criminal originária e os motivos pelos quais não se aplicou o princípio da insignificância. Não se pode perder de vista tais notícias de atuação truculenta do militar no exercício de sua função policial e de ações abusivas na vida civil, todas relacionadas ao mau uso da arma, maculando veementemente a instituição polícia militar. Por isso, do histórico das condutas perpetradas pelo representado, que pese serem favoráveis à existência de várias recompensas e as declarações de pessoas da comunidade local, não posso admitir sua permanência. E assim decidiu-se pela procedência da representação criminal para excluir o militar. O segundo aspecto que a combativa defesa fundamenta, então, tudo aquilo que eu disse do voto, foram aqueles processos inquéritos, sindicâncias que foram todos arquivados. O segundo aspecto em que a combativa defesa fundamenta sua pretensão é no artigo 551-C, do CPPM, quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou determinem ou autorizem a diminuição da pena. E aqui digo o seguinte: do que vejam os autos, a representação ministerial que deu ensejo ao processo de perda de graduação, do então sargento Cleiton, foi baseada em uma condenação criminal de 3 anos de reclusão e 10 dias multa, o regime inicial aberto, como em curso os artigos 12 e 16 da Lei 10.823 de 2003, combinado com o artigo 33, parágrafo 2º-C do Código Penal. Condenação esta proferida pelo Tribunal de Justiça, que revogou a sentença absolutória que havia sido proferido perante a terceira vara criminal da comarca de Pouso Alegre. Após a edição do Estatuto do Desarmamento, várias alterações legislativas foram promovidas por inúmeros decretos-leis, e especificamente, já citado pelo doutor advogado da tribuna, o Decreto-Lei 9.845 de 2019,
e acabou por alterar a classificação de diversas armas e munições, que deixaram de ser de uso restrito e passaram a ser de uso permitido. Diante dessa inovação legislativa, o revisionado, através de seu procurador, ajuizou um pedido junto ao juiz da Vara de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre, pugnando para que fosse promovida a desclassificação da conduta, a ele imputada no artigo 16 para o artigo 12, posse irregular de arma, munição de uso permitido. E, com isso, requereu a reforma do acordo do TJ, com fundamento no abolitio criminis, da interpretação em Bonaparte do decreto presidencial 9.845 de 2019, com a consequente adequação e abrandamento da pena em torno. O Ministério Público se posicionou ou se pronunciou favoravelmente pela desclassificação do delito, previsto no artigo 16 para o 12 da Lei 10.826, com base no parágrafo único, artigo 2º do CP. O juiz de execução da comarca de Pouso Alegre decidiu de forma fundamentada, conforme se segue, aspas, cuida-se de requerimento formulado em execução penal promovida contra Cleiton Alves Vieira, na qual assevera, em resumo, que foi condenada e cumpre pena pelo crime tipificado no caput do artigo 16 da Lei 10.826, de 2003, pela posse de munições, dentre elas 3 munições de calibre 9mm e 7 munições de calibre 40, até então de uso restrito, que, com o advento do decreto 9.845 de 19, que alterou a classificação de armas e munições de uso permitido e restrito, requer seja alterada a condenação que lhe foi imposta, amoldando-a ao artigo 12 da Lei 10.826, com fixação de novo quanto de pena. Opinou o Ministério Público pelo deferimento. Decido, continua o magistrado. Por fim, veio o 4º decreto 9.847, de 25 de junho de 19, que revogou todos os decretos anteriores, mantendo a mesma classificação neles existente. Permanece, assim, em vigor a classificação relacionada com a arma de fogo permitido e de uso restrito. Dispõe o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal que a lei posterior e de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Aí o magistrado ainda cita a súmula 611. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo de execuções a aplicação da lei mais benigna. Súmula 611 do STF. No caso dos autos, observo que o requerente foi condenado como impulso no artigo 16 da Lei 10.826, em decorrência da posse de munições, dentre elas algumas até então de uso restrito, encontrando-se beneficiado pelo novácio legis de mérito, devendo ser redimensionada a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. E aí encerra o juiz. Ante o exposto, com fincas no artigo 66, inciso 1º da Lei 7.210, adotando as mesmas circunstâncias judiciais utilizadas pelo eminente desembargador relator ao fixar a pena do acórdão especial, altero a condenação imposta quanto ao artigo 16 da Lei 10.823 para a prevista no artigo 12 da mesma lei, fixando a pena em 1 ano de detenção e 10 dias multa, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$500. Encerra o juiz. Proceda-se novo cálculo da pena, observando que a condenação do requerente fixou da seguinte forma: 1 ano de detenção e 10 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826, de 2003. O regime de cumprimento da pena será aberto, mantida a substituição. Aí fecha aspas essa decisão do juiz. Continuo.
estamos diante de uma alteração legal superveniente, em que a nova norma mais favorável ao réu torna impositiva a sua aplicação. Se houve uma desclassificação da conduta e, por consequência, uma redução da pena imposta, evidente, ao meu ver, se mostra a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, alcançando, pois, as condutas anteriormente praticadas à vigência do novo decreto-lei. Dita a Constituição Federal, artigo 5º, no inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Também cito o Código Penal, no artigo 2º, citando a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que acabei de ler. Da mesma forma, o artigo 66, inciso 1º, da Lei de Execução Penal. Todos esses artigos estão transcritos aqui no voto. De tudo que foi exposto diante do remediacionamento da nova pena imposta ao revisionado de 1 ano de detenção e 10 dias multa pela prática do crime, tipificada no artigo 12 da Lei 10.826, em regime aberto, fica muito claro que as condições de procedibilidade de um processo de representação para a pena de graduação no atual momento não mais existem. Nesse sentido, colaciono 2 emendas do TJ que houve, através de revisão criminal, a redução da pena imposta aos réus e, como consequência, restou inviável a manutenção da sanção de perda do cargo público, mantendo o cargo público dos peticionantes conforme segue. Uma decisão do desembargador Eduardo Brum, julgado em 3/11/2015, que diz o seguinte: operada a redução da pena carcerária pelo egrégio Tribunal de Justiça no patamar de 4 anos de reclusão, e tendo em vista que, nos termos do artigo 92, inciso 1, a linha B do Código Penal, a perda do cargo público ou função pública somente poderá ocorrer em relação aos crimes comuns quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. É inviável, realmente, a manutenção da sanção de perda do cargo público ao peticionante, por uma revisão julgada, como eu disse, em 10/11/2015. Trago outra aqui, no mesmo sentido, do desembargador Flávio Leite, da primeira Câmara Criminal, julgada em 11/11/2014. Do presente feito, o acervo probatório, que outrora havia incorporado as acusações que pesavam em desfavor do então representado Cleiton Alves Vieira, caíram por terra, tendo em vista que, em todos os procedimentos administrativos e processos criminais, o acusado foi absolvido. Nenhum fato foi comprovado em seu desfavor. Restou apenas a condenação proferida em grau de recurso de apelação ministerial, que anteriormente era de 3 anos e 10 dias multa, e agora reduzida para 1 ano e 10 dias multa. Desta forma, fundamentação do artigo 551, alineado CPPM, quando a sentença condenatória por contrária à evidência dos autos, ficou, ao meu ver, comprovada. Em todos os procedimentos investigatórios instaurados e processo em andamento, houve o arquivamento. Fundamentação do artigo 551, alínea C, do CPPM, quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determine ou autorize a diminuição da pena, também, ao meu ver, foi comprovado. Todas as supostas acusações foram arquivadas e se descobriram novas provas que absolveram o revisionado de todas as imputações que pesavam em seu desfavor. Além do mais, a reprimenda penal imposta foi redimensionada, grifo, 1 ano de detenção e 10 dias. Se considerarmos que a decisão, processo de representação de perda de graduação, não tomou por base, única e exclusivamente, como eu disse, durante o meu voto todo, condenação do revisionado junto ao TJ, poste de munições, mas também diversos outros procedimentos e processos estavam em tramitação e que influenciaram
o entendimento do relator à época de outros integrantes do tribunal, comprovada está, ao meu ver, violação dos princípios da presunção de inocência, ampla defesa, contraditória, devido ao processo legal, já que nada ficou comprovado todos esses processos citados em desfavor do revisionado. Esse quadro fático, estou julgando inteiramente procedente a presente revisão criminal e para declarar nulo o processo de representação para perda de graduação, daí eu cito o número, a fim de desconstituir a coisa julgada. Como consequência, determino a imediata reintegração do ex-sargento Cleiton Alves Vieira, desde a data do ajuizamento desta revisão criminal. Foi 13 de março de 2023. Com todos os direitos, vencimentos e vantagens devidamente corrigidos nos termos da legislação vigente. Não é assim, senhores, que estou votando? Ou não? Eu estou com uma dúvida com relação a essa retroação. Quer dizer, a data do decreto? Pois é. Sim, mas eu tenho a retroatividade plena, né? A partir do momento que... Essa questão que o senhor entrou, mas ele só entrou depois que as instruções estavam postas. Discussão direito de retornar, ela se deu a partir do momento da revisão criminal. Sim. Esse período anterior, que é ao decreto que é de 2019, agosto de 2019, a defesa se mostrou o seguinte. Então, nesse momento, eu estou entendendo que, quando ele solicitou a revisão criminal, ajuizou essa revisão criminal, a partir desse momento é que o direito poderia ser considerado. O grande problema é a gente está tendo uma retroatividade. Vai retroagir para destruir uma decisão, A situação ela é posto para isso agora. eu acho que deveria ser a data da nossa decisão. Anterior ainda, não do decreto, mas quando ele excluiu, o decreto não existia. Quando a diferença é que ela tem feito retroativo no judiciário. Mas tem sempre feito retroativo só uma parte. Sim. É claro que quando a gente diz assim, se me permita, se na hora que ele são de oportunidade. A gente diz assim, né? A parte pleiteou alimentos. Só não pleiteou antes, não quis, né? Então, a partir do momento que pleiteou. Agora, a questão é isso. A questão que nós estaríamos, ao acompanhar o voto de Vossa Excelência, anulando a decisão a perda de graduação. Ela não poderia, depois de anular, fazer efeitos até determinada data. Então, ela com dois efeitos, fica realmente um tempo aí. Quando se diz assim, nós não processo, e veja, eu já adiantei, eu vou acompanhar, eu acho que está coberto. Veja só a questão. Realmente, esse final, porque tem três situações. Eu apoio a partir dessa revisão criminal, ela foi instaurada, a partir do decreto que vigorou em agosto de 2019, onde houve essa mudança da legislação. Agora, essa questão que Vossa Excelência coloca, se eu estou anulando a perda da graduação, é a perda da graduação. Isso é só condenar isso. A gente está falando de uma retroatividade de lei. Não tem controle sobre isso. Mas quando a lei veio posteriormente, e o artigo 2º, para a primeira lei posterior, ele está falando da lei penal. Só que ela, na verdade, mudou o conteúdo. A lei mudou. Agora, o que era o descarte da lei,
Então, eu falei, posterior, que pula. De qualquer modo, favorece a gente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevivido sentença condenatória recorrida. Perceba, a questão não é exatamente que nós estamos constituindo, nós estamos reconhecendo que a lei retroage. Ela retroage ao ponto de anular uma decisão que ao tempo foi perfeita. Isso é perfeito. Mas essa situação manda retroagir. Se retroage, não posso ter um período em que ela agiu. Retroage até um ponto que a decisão não surge mais efeito. É a minha posição de a observação de Vossa Excelência. Lançar isso aí de fora. Porque a nossa função é anular uma lei. A lei vai seguir e corrigir depois. Essa questão de vai receber com a atuação, vai receber sem o efeito da anulação do sim. Se você anula a decisão, você pode anular e deixar um pouquinho para um pouquinho. Decisão. a decisão. A gente tem que ter calma nisso, que quando nós julgamos o mérito, que nós reconhecemos o tipo de decisão apenas superior a 2. Agora, nós não temos uma pena superior a 2. Eu vou fazer a retificação do meu voto. A fim de desconstituir a coisa julgada, como se pudesse determinar a imediata reintegração do ex-terceiro sargento PM Cleiton Alves Vieira, com os direitos, vencimentos e vantagens devidamente corrigidos nos termos da legislação. Okay. Então, a partir daí, se houver alguma dúvida, o embargo serve para isso. Ok. Então, é assim que voto, acatando a sugestão do desembargador Só, determinando a imediata reintegração desse aspecto apenas. Vossa Excelência sugeriu e eu acho correto. Com todos os direitos, vencimentos e vantagens devidamente corrigidos nos termos da legislação de. Então, este é o meu voto. Como vota o desembargador Jardim Silva, revisor? Acompanho o voto do eminente relator em virtude da retroatividade da lei mais benéfica. Ok. Então, o revisor acompanha o voto do desembargador Fernando Armando. Bem, acompanho e parabenizo Vossa Excelência e cumprimento também a defesa do Dr. Wanderson pelos trabalhos. Ok. Desembargador Fernando também acompanha. Desembargador James. Também acompanho. Acompanha. Desembargador Fernando Galvão. Sim, eu fiz um voto louco, mas é CCS, artigo 2º, retroatividade da lei penal mais benéfica, excluir o pressuposto daquele julgamento. Tem mais pena se 2 anos. Esclareceu, pessoal, perfeitamente. Acompanho e parabenizo. Obrigado. Como vota o desembargador Sócrates? Mas, presidente, a questão de considerar a fato era o fato que estava sob o nosso crivo também para ser tecnologia. Eu tenho que analisar como esse treinamento não. Alguns procedimentos administrativos, inclusive, eu acredito que estou afirmando, pode ter sido arquivado exatamente escrito, não fazia mais sentido continuar. Então, quer dizer, a questão de não ter sido administrativamente, em função de arquivamentos, também alguns, pode ser que ocorreu isso, pelo fato da exclusão, a gente não sentido continuar. Mas, conforme Vossa Excelência bem declarou, não tem mais o requisito objetivo, que é apenas por 2 anos. Eu ponho você. Ok, desembargador, um minutinho. Desembargador Sócrates também acompanha o relator. Vota o desembargador Osmar Duarte Marcelino. No processo de revisão criminal, e fica patente aqui que o militar foi inocentado de todas as acusações, isso aqui, para mim, se tornou totalmente irrelevante nesse processo. E poderia ser um processo simples,
com a petição de uma página. Não existe mais condições de procedibilidade para representação da legislação, porque apenas vai repetir. Pronto, ponto final. Aqui encerrou a questão, e nos meus 18 anos de tribunal, se eu não estou equivocado, essa é a primeira vez que está. Segunda. Segunda vez. É muito raro isso desconstituir um desses. Tem que ter uma questão muito objetiva, e aqui há. É muito raro. Na realidade, o que a gente está fazendo aqui é aplicar a lei. E aí, não tenho dúvida, acompanhar o voto de Vossa Excelência. Eu fico muito feliz, porque eu fui vencido lá atrás. Eu fui vencido, respeitando naturalmente a decisão dos colegas, conversados, cada um aqui, que eu brinco, cada um dorme com a sua decisão. Eu dormi com a minha muito tranquilo, todo esse tempo. Eu só fico feliz com o retorno militar, porque, na realidade, se a gente for olhar só os fatos, e eu julgo o processo em cima dos fatos que está nos autos. 16 capítulos. 16. E aí, isso é militar. Isso é o meu entendimento pessoal. Né? Recentemente, o militar, aqui no mesmo processo dele, por 4-3, mas favorável a ele, havia se corrompido com 210 mil reais e permaneceu. Quer dizer, cada caso é um caso. Né? Mas o caso aqui de revisão foi completamente, plenamente, integralmente o voto de Vossa Excelência. Deixa eu retroagir. Depois disso, a correção, o outro terminou, porque nós vamos estava no processo, ele foi juntado somente pelo SEPUC, na época, sabe? Por isso que foi considerado assim. E, além disso, o processo é pelo de graduação. Né? Sim, pelo de graduação. Pela graduação não é só pelo que ele fez, né? Eu vou proclamar o resultado. O Tribunal Pleno, por unanimidade, julgou inteiramente procedente a presente revisão criminal para declarar nulo o processo de representação de perdas de graduação 0800 114 8917, a fim de desconstituir a coisa julgada. Como consequência, determinou a imediata reintegração do ex-terceiro sargento PM Cleiton Alves Vieira, com todos os direitos, vencimentos e vantagens devidamente corrigidos nos termos da legislação vigente. Esse é o resultado, pois não? Excelência, tendo em vista, inclusive, agora a decisão por unanimidade e o voto de Vossa Excelência no início, constando da questão da retroatividade, com relação aos vencimentos, com relação a todos os postos, todas as garantias, e parece que uma mudança agora na forma de decisão. Eu queria só fazer um pedido, um último requerimento. Sim, se houver a possibilidade dessa discriminação do que seria, porque a gente sabe... Não, aí qualquer dúvida agora, nós vamos no embarque da declaração, aí o senhor já vai para a curiosidade. Viu? Ok? Tá bom, não tem problema, tá ok. Felicidade. Sim, tudo bem, tudo bem. Vamos ao terceiro processo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Até logo. O terceiro processo desta tarde, embarque da declaração 2000-160-04, o relator é o desembargador James Ferreira Santos, embargante Daniel Josias Ribeiro Camelo, embargado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Coronel James, por gentileza, a síntese aí do voto, já que todos já votaram, só para estar. 009, né? Se Vossa Excelência tem alguma observação, eu já posso botar uma olhada. Se todos já votaram. É o primeiro da pauta, né? Tem mais da gravação. 2000-160. Esse declaração ele está fazendo esse projeto, ele está para condenar
por oportunidade ideológica, e está entrando com esse embargo de declaração, alegando algumas coisas, mas para exaurimento, preparo para interposição do recurso especial e extraordinário. Então, ao final, eu estou rejeitando os presentes embargo de declaração. Ok, todos os senhores desembargadores já votaram no sistema, estão proclamando o resultado. Por unanimidade, foram rejeitados os presentes embargos. Declara-se a sua palavra, Eunice, para a leitura da ata. Ata da 59ª Sessão Ordinária Presencial de Julgamento Tribunal Pleno, realizada 31/5. Presidente, excelentíssimo senhor desembargador Hugo Paulino Coelho. Presentes, excelentíssimo senhor desembargador Jadir Silva, Osmar Duarte Nascimento, Sócrates Edgar dos Anjos, Fernando Galvão da Rocha, James Ferreira Santos e Fernando Armando Ribeiro. Procuradora de Justiça, excelentíssima senhora doutora Elba Montino. Pauta dos trabalhos. Proposições. Voto de pesar, proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Fernando Armando Ribeiro, com adesão dos demais desembargadores do Secretário Tribunal, foi aprovado voto de pesar com o doutor Olavo Romano, ex-presidente da Academia Mineira de Direitos, pelo falecimento de seu irmão, o senhor Demétrio Romano. Processo em pauta 200.009/04. Decisão. O Tribunal Pleno, por maioria, negou provimento aos presentes embargos exigentes para manter o acordo embargado em seus exatos termos. Vencido o desembargador Jadir Silva, que deu provimento aos embargos exigentes. Texto de sustentação oral, o advogado Francisco José Vilas Boas Neto. Processo 20.039/39. Decisão. O Tribunal Pleno, por unanimidade, julgou inteiramente procedente a presente revisão criminal para declarar nulo o processo de representação de perda de graduação número 0800-114-89-2017-913-00000, a fim de desconstituir a coisa julgada e, como consequência, determinar a imediata reintegração do ex-terceiro sargento PM Cleiton Alves Vieira por todos os direitos, vencimentos e vantagens devidamente corrigidos nos termos da legislação vigente. Texto de sustentação oral, o advogado Wanderson Gomes de Oliveira. Processo em mesa, embaixo de declaração 2.160/04. O Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou os presentes embaixo de declaração. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão. Desculpa, uma nova observação. Tá? Eu ouvi falar em desconstituir a julgada. É necessário desconstituir a decisão. A coisa julgada é apenas o efeito de tornar imutável uma decisão para a qual cabe recurso por os atores. Se tem que anular é a decisão de exclusão. Isso. Essa decisão tem que se anular. Desconstituir a decisão. Desconstituir a decisão. Ele pode fazer essa observação. Todos são de acordo. Acho que não pode. Eu vou lá. Anular a decisão. Isso que. Mais uma vez, excelente observação. A coisa julgada não cabe recurso agora. A decisão julgada pode caber recurso. A pessoa não pensa. Ok. Com essa observação, alguma observação a mais, senhores? Não? Havendo, declaro encerrada a sessão. Agradeço os eminentes desembargadores, doutora Elba, Eunice. Até a próxima. Obrigado.